Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das teorias assim mais controversas e fascinantes do universo espírita, a ideia de um Jesus fluídico, que foi proposta por Jean-Baptiste Rusteng. Isso mesmo. E para essa análise, a gente tem em mãos um texto bem crítico que basicamente desmonta essa teoria, que, segundo o autor do texto, é um pilar do que a Federação Espírita Brasileira, a FEB, chama de espiritismo cristão. Exato. A nossa missão aqui é entender não só a teoria, mas principalmente a lógica por trás das críticas. Então, vamos lá. A premissa central é que Jesus não teve um corpo de carne e osso como o nosso. Não. A ideia é que ele tinha um corpo fluídico, etéreo, que só tinha a aparência de um corpo humano. E olha, antes de entrar nos detalhes, é bom entender por que uma teoria assim surgiu, né? Sim, qual a motivação? Essencialmente, é uma forma de docetismo. É uma ideia antiga que diz que o corpo de Cristo era uma ilusão. Para Rusteng, tinha um problema teológico aí. Como um espírito puro como Jesus poderia se submeter a um corpo biológico que eles viam como matéria imunda, sabe? Entendi. Sujeito a doenças, necessidades. Exato. A solução que ele encontrou foi essa: o corpo fluídico. Assim, Jesus podia andar entre nós sem ser contaminado pela matéria. E o fascinante na análise que a gente está vendo é que o autor não só rejeita essa ideia. Não, ele vai além. Ele leva essa premissa às suas consequências lógicas mais extremas, para mostrar o que ele considera serem as falhas, né? Exato. O autor pega essa ideia e começa a puxar o fio, começando lá do início de tudo. A gestação de Maria. Se o corpo não era carnal, como é que a gravidez aconteceu? Aqui a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Segundo a análise, a teoria de Rusteng descreve a gravidez como aparente e fluídica. Uma encenação completa, orquestrada por espíritos do Senhor. Sim, e uma encenação, sim, com detalhes impressionantes. O texto que a gente está analisando aponta que, segundo Rusteng, fluidos foram usados para distender o abdômen de Maria. Nossa! Para simular o crescimento da barriga. E a menstruação dela teria sido interrompida também pela ação desses fluidos. Tudo para parecer uma gestação normal. Exatamente. Ou seja, Maria via os sinais, sentia as mudanças e, com a inspiração do seu guia espiritual, acreditava piamente que estava grávida. Eu fico pensando nas implicações disso. Quer dizer, a figura de Maria, na tradição cristã, é a de alguém que consente, que diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas nessa versão, ela não está consentindo com uma realidade. Ela está sendo levada a acreditar numa ilusão. Esse é o ponto central da crítica. É exatamente aí que o autor bate. Ele argumenta que isso transforma Maria e José de participantes conscientes em vítimas de um engano. Por mais bem intencionado que fosse, né? Claro. Ele até cita uma passagem da obra de Rusteng que é, assim, demolidora nesse sentido. Tudo na vida humana de Jesus foi apenas aparente, mas se passou em condições tais que para os homens houve ilusão, assim como para Maria e José, devendo todos acreditar na sua humanidade. Uau! Então a crítica é direta. Se a base de tudo é uma ilusão imposta, até para os pais, qual é o fundamento ético disso? Pois é. O autor usa as próprias palavras de Rusteng para questionar a moralidade de toda essa construção. Certo. E se a gravidez e o parto foram uma ilusão, os desafios de manter essa performance devem ter começado logo em seguida. O que acontece quando esse bebê fluídico precisa interagir com o mundo? A análise entra nesse mérito? Entra. E de forma muito, muito detalhada. A crítica se estende a todos os aspectos biológicos da infância. O autor questiona tudo, desde a amamentação até as necessidades fisiológicas mais básicas. E o argumento é que, para manter a ilusão de criança normal, seria necessária uma operação espiritual constante. Uma operação espiritual constante. E, na visão dele, um tanto absurda. Como assim? Bom, vamos pegar a amamentação, por exemplo. A fonte explica a visão de Rusteng. Quando Maria oferecia o seio, o leite era desviado pelos espíritos superiores. Desviado? Sim. Em vez de ser consumido, ele era decomposto e restituído à massa do sangue de Maria por uma ação fluídica. E o crítico ainda lembra que a amamentação, na época, podia durar 2, 3 anos. Exatamente. O que leva a uma imagem que o autor considera bem perturbadora. Um ser com consciência de adulto,
fingindo mamar por anos a fio. E essa crítica não para por aí, né? O texto menciona outras questões, digamos, mais terrenas. Sim, e é aqui que o autor da análise usa um tom quase irônico para destacar o que ele vê como o absurdo da teoria. Tipo o quê? Ele se pergunta sobre as fraldas do menino Jesus. As fraldas. Sim, se Maria cuidava da higiene dele, o que ela encontrava. Para a ilusão ser perfeita, o texto levanta a hipótese do que ele chama de trabalho insano dos espíritos superiores. Eles precisariam fabricar diariamente urina e fezes fluídicas. Para manter a ilusão nas fraldas. Isso. Caso contrário ao argumento crítico, fraldas sempre limpas teriam causado um tremendo susto em Maria e desfeito toda a encenação. Entendi. Então, o ponto da crítica não é só dizer, isso é bizarro. É usar o absurdo do detalhe. A logística espiritual das fraldas. Isso. Para argumentar que a teoria se perde em complexidades que acabam diminuindo e não engrandecendo a figura de Jesus. Exatamente. A explicação cria um milagre ainda mais complicado do que aquele que ela tentava evitar. Faz sentido. E a crítica usa essa tática para expor o que consideram ser as lacunas da teoria. Outro ponto levantado é a circuncisão. Verdade. Como se faz um procedimento cirúrgico num corpo puramente fluídico. Pois é. O autor aponta que o livro de Holstein simplesmente ignora essa questão. E ainda levanta a necessidade de Jesus ter o dom da ventriloquia para, com uma mente de adulto, emitir sons e choros de bebê. O argumento, então, é que a teoria do corpo fluídico, ao tentar resolver um problema, cria dezenas de outros muito mais complexos. E logisticamente implausíveis. Exato. Ok. Se a infância já levanta todas essas questões, o que acontece quando Jesus se torna um adulto, interagindo com dezenas de pessoas? A análise mergulha nisso e as coisas ficam ainda mais estranhas. Sem dúvida. A fonte aponta uma das ideias mais radicais da teoria. Jesus só mantinha sua forma física na Terra quando estava sendo observado. Isso mesmo. O texto cita diretamente Holstein. Uma vez fora e longe dos olhares humanos, desaparecia, despojando-se do seu invólucro fluídico tangível e das vestes. Voltava para as regiões superiores. E as roupas? O que acontecia com elas? Eram guardadas por espíritos até que ele precisasse delas novamente. É uma equipe de produção espiritual completa, funcionando 24 horas por dia. Basicamente. E a alimentação? As cenas da Bíblia com Jesus comendo, bebendo. Como a teoria lida com isso? Da mesma forma. Era uma simulação. A análise explica que, segundo Holstein, Jesus apenas fingia comer. Os alimentos eram cobertos por fluidos, tornados invisíveis e transportados para alimentar outros seres. E a justificativa para toda essa encenação? Dar uma lição de temperança. Mas isso abre outro debate, que o crítico explora, né? Uma lição ensinada através de um truque, de uma encenação. Tem o mesmo valor moral? É uma pergunta poderosa. E o mais curioso é que a crítica não vem só de fora. O texto que estamos analisando mostra que existem rachaduras dentro do próprio movimento que adota essas ideias. Ah, sim. Sem dúvida. E essa é uma das partes mais fortes da argumentação. O autor usa os próprios adeptos da teoria para apontar as inconsistências. Como por exemplo? Por exemplo, a natureza da vinda de Jesus à Terra. Para Holstein, como a gente viu, essa viagem entre o plano espiritual e o físico era fácil. Um desaparece e reaparece constante. Isso. No entanto, a análise cita outra obra muito difundida no meio espírita, Universo e Vida, atribuída ao Espírito Áureo. Nela, a vinda de Jesus é descrita como uma tortura cósmica indizível e imensa, um doloroso mergulho na matéria. Nossa, são duas visões completamente opostas. De um lado, uma viagem de rotina, quase um teletransporte. E do outro, um sacrifício cósmico de proporções gigantescas. O crítico basicamente pergunta: como as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo dentro do mesmo sistema de crenças? Não bate. E a contradição mais gritante talvez apareça no clímax da história, a crucificação. Holstein é categórico e a fonte o cita. Foram todos morais os sofrimentos que o mestre suportou na cruz. Ou seja, para ele, qualquer dor física era impossível. Impossível, já que o corpo não era carnal.
O sangue que escorreria seria só uma combinação puramente fluídica. Uma peça de teatro divina com sofrimento só na alma. Basicamente isso. Mas outros autores da mesma linha de pensamento não concordam com isso. Certo? De forma alguma. A análise que temos em mãos traz o contraponto, citando novamente o Áureo e também o autor espírita Ismael Gomes Braga. Ambos afirmam que Jesus sofreu, sim, uma dor física terrível. E como eles explicam isso? Potencializada por sua singular sensibilidade orgânica e por seu corpo fluídico condensado. Então a crítica coloca o dedo na ferida. Dentro do mesmo movimento não há consenso sobre a natureza do sofrimento de Cristo. Exato. Foi real ou foi uma ilusão? Para o autor da análise, quando os próprios defensores da ideia não conseguem concordar num ponto tão central, a teoria inteira perde a sua força. Exatamente. Isso nos leva à grande questão. Por quê? Por que criar uma teoria tão elaborada, cheia de complexidades e, segundo a crítica, contradições? Qual é a motivação filosófica por trás do Jesus fluídico? E aqui a gente chega no coração da questão. Como mencionamos no início, a justificativa de Rosten é a pureza de Jesus. Ele seria demasiadamente puro para vestir a roupagem do culpado. É uma visão que parte de uma premissa, quase gnóstica, né? A de que a matéria é fundamentalmente má, corrupta. Exato. Uma prisão para o espírito. O nosso texto cataloga as expressões que Rosten e seus seguidores usam para o corpo humano. E são bem pesadas, pelo que me lembro. Muito. Corpo de lama, matéria imunda infecta, barro podre. A humanidade é vista como pobres criaturas miseráveis, um miserável inseto. Então o corpo fluídico é a única solução para que o divino possa interagir com o profano sem se sujar. É essa a lógica. É uma visão bem pessimista da criação. Mas a nossa análise não deixa essa ideia sem resposta. Ela oferece um contraponto vindo do próprio Espiritismo, não é? Sim. E esse contraponto é a base da crítica final do autor. Ele contrasta essa visão com a do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, que diz algo radicalmente oposto. O que ele diz? Para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despende milênios de séculos. Nessa visão, o corpo não é uma prisão de lama. De jeito nenhum. É o ápice de um processo criativo divino, um instrumento sagrado para a evolução. Ou seja, um choque direto de filosofias. De um lado, o corpo como algo a ser evitado. Do outro, o corpo como uma obra-prima divina. E a fonte ainda cita o apóstolo Paulo. Nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Crítica final do texto, então, é que, ao promover as ideias de Rosten, a FEB estaria endossando uma doutrina que, no fundo, desvaloriza a própria criação de Deus. Exatamente. O argumento é que a teoria de Rosten, ao tentar proteger Jesus da matéria, acaba por denegrir a condição humana e a própria natureza. Cria-se um conflito filosófico central. E a fonte argumenta que essa visão se afasta radicalmente de outras correntes do pensamento espírita, que veem a encarnação não como uma punição, mas como uma oportunidade sagrada. Resumindo os pontos da nossa análise, então, a teoria de Rosten postula um Jesus com corpo fluídico para preservar sua pureza. Mas, segundo a crítica que exploramos, essa premissa leva a uma série de cenários logisticamente absurdos e moralmente questionáveis. Uma gravidez ilusória, uma infância simulada, que engana os próprios pais e um sofrimento na cruz que pode ou não ter sido real, dependendo de qual autor você lê. E tudo isso fundamentado numa visão que deprecia o corpo humano. Exato. E o autor da fonte encerra com uma provocação. Ele menciona uma resposta atribuída ao médium Divaldo Franco, que, ao ser questionado sobre a natureza do corpo de Cristo, teria dito que os espíritos superiores recomendam que o mais importante é imitar Jesus no amor e no bem. E o crítico vê nessa resposta uma forma de evitar a questão. Sim, ele entende que é uma forma de se aproximar da visão rostenguista, ao não afirmar a materialidade do corpo. É uma crítica bem direta. Entendi. Ele termina com um alerta que atribui ao espírito Bezerra de Menezes.
Kardecizar é a legenda de agora. É uma chamada para um retorno às bases, aos textos de Allan Kardec. Exatamente. E isso deixa uma questão em aberto para reflexão. Uma que vai muito além desse debate específico, sabe? Qual seria? Em qualquer sistema de crenças, em qualquer filosofia, como se dá o diálogo entre os textos fundadores e as novas interpretações? Onde fica a linha que separa a evolução de uma ideia da sua descaracterização? E quando uma nova teoria expande uma doutrina e quando, na visão de seus críticos, ela ameaça substituir o seu próprio coração? É uma ótima reflexão.